Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal, no nosso novo canal no YouTube, o Café com Ações. Sou Cláudio Faleiro, formado em administração, consultor de empresas, investidor na Bolsa desde 2006. Criei o Viver de Renda para compartilhar experiências com vocês, conteúdos, conhecimentos, experiências de vida profissional, coisas que eu aprendi como investidor. Disponibilizo tudo isso aqui gratuitamente para vocês. São quase 1000 vídeos já disponibilizados aqui no Viver de Renda. Maratone, isso vai fazer diferença. Tenho certeza que vocês vão ter um jeito novo de pensar e agir, e isso é fundamental no mundo dos investimentos. Esse fim de semana a gente, dentro do conjunto de conteúdos que a gente está compartilhando, tendo por objeto de estudo a questão da Oi, né, o estudo de caso da Oi, a gente está falando de tecnologia, a gente está falando sobre algumas informações importantes com relação à empresa e, ao mesmo tempo, trazendo conteúdos que são correlacionados a esse universo da Oi. A Oi é uma história de turnaround, de mudança de negócios, né? É uma empresa que está abandonando sua área de atuação antiga, que era a questão do serviço de voz, né? Telefonia fixa, telefonia móvel, e se concentrando agora em dois novos negócios, que é conectividade de fibra ótica e tecnologia. Então, tudo que sair envolvendo essas temáticas, conectividade, fibra ótica e tecnologia, nos interessam, e a gente precisa estar atento ao que está acontecendo no mundo envolvendo essa temática. Muito bem, dentro desse olhar, começamos o vídeo desse domingo falando sobre uma matéria que me chamou muito a atenção. Tecnologia e inteligência artificial dão novo gás para a Ultragás. A empresa está usando sensores e inteligência artificial para identificar a carga ideal de energia em lavanderias industriais e está testando a venda direta ao consumidor. O CEO da empresa, Tabajara Bertelli, conta essa e outras iniciativas em uma entrevista dado ao Neofeed. Tabajara Bertelli, ele é formado em engenharia da produção na USP, quando ingressou no Grupo Ultra, ainda como estagiário, em 1995. Desde então, o executivo teve uma série de passagens por diversas áreas e empresas da holding, que reúne negócios como os postos Ipiranga e a Ultragás. Eu não tive aquele ciclo mais perigoso de me acomodar em uma posição, diz Bertelli. Você sai da sua zona de conforto e depois de alguns meses fica claro que adicionou um olhar sem perder o que tinha adquirido de conhecimento. Essa visão, de certa forma, é uma das inspirações para Bertelli em sua mais recente posição no grupo, que é avaliado no mercado em 15,5 bilhões de reais. Desde janeiro de 2019, ele comanda a Ultragás, distribuidora de GLP, o popular gás de cozinha. Sem perder o foco em seu negócio tradicional, a empresa vem buscando ocupar outros espaços no dia a dia das 11 milhões de famílias e 60 mil empresas que atende, mesmo que isso signifique, inclusive, reduzir o consumo daquele que hoje é o seu principal produto. Quando eu assumi, tínhamos um modelo muito eficiente que não precisaria ser consertado a princípio, mas começamos a debater internamente sobre os próximos 10, 15 anos. E entendemos que a empresa tem capacidade de fazer mais do que estava fazendo. Essa nossa nova visão, ela vem sendo traduzida no desenvolvimento de soluções específicas para clientes de diferentes setores, e tendo aí um forte apoio de tecnologia do mundo digital. É o caso de um pacote que usa sensores, sistemas de inteligência artificial para identificar a carga ideal de energia em lavanderias industriais. Já temos mais de 100 clientes com essa solução, que oferece uma redução de mais de 20% no consumo de gás. Ele também diz que a Ultragás está testando novas aplicações do GLP em um projeto piloto com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, com foco no segmento do agronegócio. Já no segmento domiciliar, uma das iniciativas recentes é o projeto Ultragás 24 horas, que é baseado na venda direta ao consumidor, por meio de máquinas semelhantes às vending machines instaladas em pontos comerciais. Fizemos alguns testes e estamos começando a expansão pela região sul,
afirma o executivo. Enquanto busca consolidar um modelo mais amplo, a Ultragaz vem lidando com questões como a inflação, o preço do gás, vem reportando nos últimos tempos bons números. No seu terceiro trimestre, a receita líquida cresceu 37%, chegando a 2,6 bilhões de reais. Há nesse momento um impacto óbvio na inflação, muito relevante em energia, o que é um efeito mundial e muito associado a essa retomada aparente do pós-Covid. Vai levar um certo tempo para que as coisas se reequilibrem, para que haja uma maior sinergia entre a produção e a demanda. Então, alguns pontos que ele destacou aí nessa entrevista, e aí você vê o componente da inteligência artificial, desse universo digital, dessa revolução tecnológica presente no Grupo Ultra. E estará presente em cada vez mais empresas. A chegada do 5G vai acelerar essa necessidade de transformação, de revoluções no ambiente corporativo. Falamos na live dessa semana com o Marcelo Pedreira, né? A nossa primeira live que fizemos no canal Viver de Renda, falamos exatamente sobre isso, né? Do impacto que isso vai ter em alguns setores como educação, saúde, né? O agronegócios. A gente vai estar vendo uma grande transformação a partir da chegada do 5G. E não há 5G sem fibra ótica, isso a gente precisa entender. Não há 5G sem fibra ótica. Então, se a Anatel e o CAD permitirem que a Oi sobreviva, porque aí agora a gente vai precisar fazer essa interrogação, o CAD e a Anatel vão permitir que a Oi sobreviva, porque a procrastinação da decisão da Anatel e do CAD, jogando um processo para significa um impacto de 1,2 bilhão de reais na dívida da Oi, agora no quarto trimestre. Responsabilidade direta da procrastinação da Anatel e do CAD. Então a gente pode botar lá na conta, Anatel e CAD, prejuízo gerado em aumento da dívida da Oi, valor 1,2 bilhão de reais. Responsabilidade direta da Anatel e do CAD. A gente precisa saber isso, precisa falar isso, entendeu? Isso precisa ser dito de forma muito transparente. O atraso gera aumento de dívida, o atraso gera aumento de prejuízo. E de que valor estamos falando? 1,2 bilhão de reais. Então isso já é o efeito da procrastinação da Anatel e do CAD, que deveria ter encerrado o processo de venda da Oi Imóvel agora em setembro. Não encerrou. Passamos para o quarto trimestre e, pelo visto, não está na pauta do CAD para 15 de dezembro e poderá ficar postergada para fevereiro do ano que vem. Isso acontecendo, são 1,2 bilhão de reais de perda que o CAD e a Anatel vão gerar no balanço da Oi agora no quarto trimestre, e deixando para o ano que vem, pode botar na conta aí mais 1,3 bilhão de reais de prejuízo no primeiro trimestre de 2022. Somados, estamos falando de 2,5 bilhões de prejuízos provocado pela lentidão da Anatel e do CAD. 2,5 bilhões de reais de prejuízo. Anatel e CAD. Prejuízo para a Oi. Precisamos entender, isso precisa ser dito, isso precisa ser verbalizado, isso precisa ser colocado de forma transparente, para que não haja dúvidas. A gente precisa entender a situação da empresa, o case da empresa e o impacto deste atraso sobre as contas da empresa. E responsabilizar quem são os devidos responsáveis por isso. Porque a parte que a empresa tinha para fazer, ela já fez. O juiz da recuperação judicial já fez o leilão, bateu o martelo. Toda a parte da empresa que dependia da Oi foi feita, que dependia das compradoras foi feita, que dependia do juiz da recuperação judicial foi feita. Qual a parte que não foi feita? A da Anatel e do CAD. Não finalizaram o processo. Então, o impacto direto dessa decisão de não finalizar o processo, nesse quarto trimestre, 1,2 bilhão. No próximo trimestre de 2022, mais 1,3 bilhão. Somados, 2,5 bilhões é o prejuízo causado à Oi pela Anatel e pelo CAD. Simples assim, não há muito subterfúgio, não há muito enrolation, entendeu? Vamos ser objetivo e direto. O CAD não concorda. Bom, problema dele se ele não concorda, mas a conta é essa.
Não me interessa se o CAD e a Anatel não concordam, mas é a responsabilidade deles. É o efeito do retardamento do processo decisório sobre as contas da empresa. Que retardamento da Anatel e do CAD? Qual foi o impacto do retardamento da decisão da Anatel e do CAD nas contas da Oi? Vai ser, ao final do primeiro trimestre de 2022, da ordem de 2,5 bilhões. Simples assim. 2,5 bilhões. Aumento de quê? De dívida. Por conta do quê? Do passar do tempo. Do passar de 2 trimestres. E esses 2 trimestres estão passando e não deveriam estar passando se a Anatel e o CAD tivessem finalizado os processos de venda da Oi Móvel, de venda da Infraco, hoje Vital, em setembro passado, que era tempo suficiente. Agora em dezembro a gente chega a 300 dias. Quando esse processo girar para fevereiro, a gente já vai ter mais de 330 dias. É muito tempo. Então, estes órgãos são responsáveis pelo endividamento da Oi crescer. É preciso entender isso. É isso que a gente precisa falar de forma muito clara, né? Porque a empresa fez e está fazendo a parte dela. A Justiça fez e está fazendo a parte dela. Mas os órgãos regulatórios, Anatel e CAD, não estão fazendo a parte deles. Porque existe um tempo para que uma decisão seja tomada. Isso eu aprendi na iniciativa privada. O pessoal da área pública não deve raciocinar dessa forma. Eles não devem saber que existe tempo. Porque ninguém cobra nada. Então, para eles não existe tempo. Mas na iniciativa privada eu aprendi isso. Existe um tempo para se tomar uma decisão. De nada adianta, aprendam isso, de nada adianta se tomar a decisão certa no tempo errado. Isso eu aprendi na iniciativa privada. De nada adianta se tomar a decisão certa no tempo errado, que já passou. Não adianta mais. Então, de repente, poderemos, é uma pergunta, poderemos ver uma decisão da Anatel e do CAD num tempo em que não mais interessa, em que não será mais possível reverter a situação da Oi? Interrogação. O tempo vai dizer isso. Mas, de qualquer sorte, fica esse raciocínio. De nada adianta tomar uma decisão certa no tempo errado. Existe um tempo certo que precisa ser respeitado. E ao não fazer isso, os danos são, a depender do que seja, enormes. Então, fiquemos alertas para o que está acontecendo com a Oi, porque sim, é motivo de preocupação, é motivo de ser dito de forma transparente, muito clara, para que todo mundo entenda, né? Muito bem, eu queria dizer também, falando sobre tecnologia, que a gestora de Warren Buffett fez um novo aporte no Nubank e levou mais 260 milhões de dólares em ações. Em junho, a Berkshire Hathaway já havia investido 500 milhões no Nubank e agora, por conta da estreia na Bolsa, eles fizeram uma nova movimentação e adquiriram mais 260 milhões de dólares em ações. A Berkshire Hathaway, ela abriu o seu IPO agora essa semana, né? E o Nubank passou a negociar as ações na Bolsa de Nova York, né? E na B3, na Bolsa Brasileira, por meio de BDRs. Por conta do valor que saiu a ação saiu valendo 9 dólares, foi o que foi precificado no dia 8, né, no dia que antecedeu o IPO propriamente dito. Então, por este valor, por este preço, o Nubank passou a ter um valor de mercado
de 41,5 bilhões de dólares. Traduzindo isso para o real, estamos falando aí de 233 bilhões de reais, né, considerando um câmbio aí de 5,6. Foi o terceiro maior IPO do ano nos Estados Unidos. Foi o terceiro maior IPO do ano nos Estados Unidos, atrás apenas da sul-coreana Coupang e da chinesa Didi. Em julho, a gestora do Warren Buffett já havia feito um aporte de 500 milhões no Nubank de dólares, e essa chancela do mega investidor de Wall Street foi um dos fatores que ajudaram a trazer mais investidores para a operação. E inicialmente a expectativa era de que Warren Buffett fosse até participar do grupo de fundos que ancoraram a operação, ficando com 1,3 bilhão de dólares dos papéis. Entre os nomes das gestoras estão a Sequoia Capital, a primeira a aportar recursos no Nubank, ainda como capital semente em 2013, e também tivemos aí fundos do JP Morgan, do japonês SoftBank e as americanas TCV, Sands Capital e Baillie Gifford. Então, notícias aí sobre essa movimentação no Nubank e de um aumento de participação do Warren Buffett nesse investimento. Com relação aos donos, né, os donos do Nubank, os criadores, eles agora figuram entre as pessoas mais ricas do Brasil após esse IPO, né? David Vélez e Cristina Junqueira estão sendo lançados aí a lista das pessoas mais ricas do Brasil. Com as ações do Banco Digital precificadas a 9 dólares, os cofundadores do Nubank ganharam juntos 10,1 bilhões de dólares em patrimônio, né? Isso representa aí 55,7 bilhões de reais. O banco iniciou suas operações valendo 41,5 bilhões de dólares na bolsa, cerca de 233 bilhões de reais, fazendo o câmbio, né, a 5,60. Vélez sai da operação com no mínimo 8,9 bilhões a mais, ou seja, 49,4 bilhões de reais. O valor é suficiente para colocá-lo entre as 10 pessoas mais ricas do Brasil, se levado em consideração a lista da revista Forbes. Ele ocuparia hoje a 5ª colocação entre os brasileiros deste ano, à frente de empresários como Rubens Ometo e do banqueiro André Esteves. O executivo do Nubank, ele seria o banqueiro mais bem colocado da lista, superando, por exemplo, a família Safra. Entre os 10 mais ricos, ficaria apenas atrás de Carlos Alberto Secupira, Marcel Teles e Jorge Paulo Lema, que são da 3G Capital. E além de Eduardo Saverin, brasileiro que foi um dos fundadores do Facebook, né? Cristina, por sua vez, verá seu patrimônio aumentar em 1,1 bilhão de dólares, ou cerca de 6,3 bilhões de reais. A quantia não a colocaria entre as 10 mulheres mais ricas do país, mas ela chegaria perto. A 10ª colocada é a Camila Grossi, uma das acionistas da DASA, e ela tinha na lista da Forbes esse ano um patrimônio de 7 bilhões de reais. Os valores coroam a trajetória meteórica do Nubank, criado pelos dois em 2013 e que chegou ao mercado com 48 milhões de clientes e operações em 3 países, Brasil, Colômbia e México. Antes de criar a Fintech, Vélez era um dos sócios do Sequoia Capital, um dos primeiros investidores do Nubank para a América Latina. Cristina, por sua vez, acumulava passagem por empresas como Itaú, Luizacred, na Magazine Luiza. Vélez seguirá como controlador do Nubank com 75% do poder de voto e Cristina virá em seguida com 9,3% do capital votante. Eles serão detentores das ações com supervoto que não serão negociadas no mercado e têm o equivalente a 20 vezes o direito a voto das ações que serão listadas. Notícias dessa área de tecnologia, né? De um banco digital que chegou a este valor sem ter uma única loja física. O que significa isso? Significa que este modelo antigo de bancos com lojas físicas está morto, né? Este modelo dos bancões com milhares de agências bancárias já era. Isso não será verdadeiro, isso não será viável no futuro.
haverá umas pouquíssimas agências, enquanto houver um déficit intelectual ou um déficit de infraestrutura para uso de tecnologia de internet no Brasil. Em algum momento isso vai reduzindo e aí as necessidades de agências vão reduzindo também. Aí talvez fique ainda algumas lojas para o segmento private, né, diferenciado, para que a pessoa vá lá para ter uma reunião com o gerente que administra seu patrimônio, enfim. É o que eu vejo para o futuro desses bancos hoje tidos como tradicionais, olhando aí Itaú, Bradesco e Santander. É uma outra modelagem. Eles vão ter que se adaptar e se ajustar a esses novos tempos. Novos tempos. Novos tempos, aproveitando, falando sobre novos tempos, estamos já vivendo uma febre, uma euforia, falamos isso na nossa live, né? Uma euforia no metaverso, que está impulsionando compras milionárias, acreditem vocês, de imóveis virtuais. Olha que coisa. A ideia de gastar milhões em um terreno que só existe na internet pode parecer absurda, mas a fúria desencadeada pelo metaverso, um futuro de realidade virtual, está incentivando alguns investidores a comprarem, acreditem, imóveis digitais. Eles só existem na internet. Essa semana, a empresa de Nova York, Republic Realm, anunciou um acordo de 4,3 milhões de dólares, ou seja, 24,4 milhões de reais, para comprar terrenos digitais no The Sandbox, um dos vários sites de mundo virtual onde as pessoas podem se socializar, jogar ou ir a shows. No final de novembro, a empresa canadense de criptomoedas Tokens adquiriu um terreno na plataforma rival, a Decentraland, por 2,4 milhões de dólares, cerca de 13,64 milhões de reais. Dias antes, Barbados havia anunciado um plano para abrir uma embaixada no metaverso em Decentraland. Esses tipos de portais são promovidos como protótipos do metaverso, uma internet do futuro onde as experiências online atuais, como conversar com um amigo, parecerão cara a cara graças a dispositivos de realidade virtuais. A palavra metaverso está em alta há meses no Vale do Silício, mas o interesse se multiplicou a partir de outubro, quando a empresa mãe do Facebook mudou o nome para Meta, em sua estratégia de apostar na realidade virtual. A mudança de nome no Facebook introduziu o tema metaverso para milhões de pessoas muito mais rápido do que eu jamais poderia imaginar, disse Kate Heckel, consultora de tecnologia que aconselha empresas a entrar no metaverso. Vale destacar que a Nike e a Adidas já estão dentro desse ambiente do metaverso. O site de dados DEP apura que na última semana foram vendidos terrenos virtuais avaliados em mais de 100 milhões de dólares nos 4 principais ambientes do metaverso, o The Sandbox, o Decentraland, o Crypto Voxels e o Somnium Space. A consultora não se surpreende com esse boom, que é acompanhado pelo desenvolvimento de todo um ecossistema imobiliário digital, de incorporadoras a locadoras. Tentamos transferir a maneira como entendemos os bens físicos para o mundo virtual. Você pode construir com base nele, pode alugá-lo, pode vendê-lo. E embora leve algum tempo para que esses sites operem como verdadeiros metaversos, seu terreno digital já funciona como um ativo na vida real. A Tokens comprou um excelente pacote no bairro Fashion Street da Decentraland, que a plataforma quer promover como a sede de lojas virtuais de marcas de luxo. Se eu não tivesse investigado e entendido que esta é uma propriedade valiosa, isso pareceria absolutamente insano, admite o CEO da Tokens, Andrew Kigel. Para ele, que passou 20 anos trabalhando com investimentos em foco imobiliário, a operação da Decentraland rege-se pelos mesmos critérios da vida real. É um espaço moderno e movimentado. É um espaço de publicidade e eventos onde as pessoas vão se reunir. Disse tomando como exemplo um recente festival de música que aconteceu na plataforma e atraiu 50 mil espectadores. Marcas de luxo estão começando a entrar nesse mundo paralelo. Uma bolsa Gucci virtual foi vendida na plataforma Roblox em maio por um preço mais alto do que a versão real. Kigel espera que a Fashion Street se transforme em uma espécie de quinta avenida em Nova York. Seu terreno pode lhe render dinheiro como espaço publicitário ou até mesmo tendo uma loja com um funcionário de verdade.
é realmente incrível, né? O que está acontecendo no mundo. E lembremos do que o Marcelo falou na nossa live essa semana, Marcelo Pedreira, de que também temos que olhar algumas coisas que aconteçam fora da curva. Muita coisa pode vir a fazer sentido com o tempo, mas também hoje pode haver algumas bolhas acontecendo no mundo em função do excesso de liquidez que foi jogado no mercado. Mais de 20 trilhões de dólares foram liberados para socorrer as economias do mundo, e esse dinheiro está em busca de oportunidades. E aí isso vai criando bolhas, vai criando algumas coisas que são surreais, né? Então é preciso estar de olho nessas oportunidades, mas é preciso também muito cuidado, porque há coisas aí que não vão se sustentar no médio e longo prazo, né? Muito bem, esse foi o nosso vídeo de hoje. Continuaremos mais tarde com o segundo vídeo, mas isso tudo nos mostra um pouco a força da tecnologia, e tecnologia essa que é a ambiência, que é o ambiente que a Oi, se conseguir sobreviver à Anatel e ao CAD, estará atuando. Então a questão é, a Anatel e o CAD vão deixar a Oi sobreviver ou vão ajudar a Oi a falir? Essa é a pergunta que a Anatel e CAD vão precisar responder. A procrastinação da decisão sobre a venda da Oi Móvel, sobre a venda da Vital, pode dar fim à vida da Oi, se a Anatel e CAD continuarem procrastinando essa questão. Então eles precisam responder, eles vão fazer parte do extermínio da Oi? É isso que a Anatel e o CAD estão trabalhando fortemente, empenhados nesse sentido, porque a procrastinação dessas decisões, que são estratégicas e importantes, estão fazendo com que a dívida da Oi cresça. Isso é preciso entender. A responsabilidade direta é da Anatel e do CAD. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixe o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.